Seja muito bem-vindo ao canal CoffeeStack. Se você nunca fez animações do React Native, se você tem dificuldade com a animação do React Native, seus problemas acabaram. Sim, a gente vai configurar aqui do absoluto zero a React Native Reanimate 2, que é a biblioteca mais utilizada hoje em dia para animações do React Native, e vamos fazer essas animações aí que vocês estão vendo na tela, animações de entrada e saída, que são bem úteis no dia a dia quando você estiver construindo o seu componente. Tem bastante código, bastante coisa legal, então fica até o final do vídeo. E antes de a gente começar a falar das animações, eu vou apresentar a aplicação aqui que a gente vai utilizar para fazer essas animações. Basicamente, eu tenho uma lista de cards aqui sobre linguagens de programação, onde eu posso ir passando aqui, ó, eu vou clicando aqui em próximo item e ele vai me apresentando a próxima linguagem até eu chegar no final da lista, ele retornar para o primeiro item. Basicamente, esse é o único componente que eu estou renderizando aqui, que é esse language list. E aqui dentro do language list, eu tenho o botão, né, que faz essa lógica, tipo o próximo, que é essa função aqui next item, né? Então, quando chega no último index aqui, ele volta para o primeiro da lista, e esse index aqui ele é salvo no meu estado, né? Então toda vez que esse index muda, ele vai renderizar novamente essa função render item, aí ele vai lá no meu array, ó, tá vendo esse language data aqui, onde eu tenho as informações da minha linguagem, um array que eu mandei aqui, onde eu tenho o nome, um valor, e eu tenho a imagem, né? A imagem aqui são a imagem de cada uma das linguagens que a gente vai utilizar na lista. Então voltando aqui pro nosso render item, né? Toda vez que o index mudar, ele vai buscar o item aqui da lista correspondente a esse item. O nosso componente aqui de item é bem simples também, né? Eu tenho aqui o meu item, o meu container principal, digamos assim, que é o meu item. Eu tenho o meu item content aqui, ó, que é esse containerzinho cinza que vocês estão vendo. Eu tenho uma imagem, que é a imagem aqui, o símbolo da linguagem, né? E eu tenho também o nome da linguagem. E é basicamente isso. Esse é o nosso item aqui que a gente vai renderizar. E é ele que a gente vai começar a animar para deixar aqui essa transição, quando a gente vai pulando de um item para o outro, bem mais interessante, visualmente mais agradável para o usuário, né? Para dar essa dinâmica aqui de que a gente está passando de um card para o outro. Então lembrando, como sempre, em todos os tutoriais aqui no canal da CoffeeStack, link do repositório com código completo na descrição, onde você vai poder ver o código completo que a gente vai fazer aqui durante o vídeo, né? O código final vai estar lá na branch principal, na main, e também já deixo linkado aqui uma branch inicial, né? Que é justamente com esse código que você está vendo aqui agora, que eu acabei de apresentar, que é para se você quiser fazer esse tutorial acompanhando aqui lado a lado, codificando junto comigo, ou se depois você quiser fazer também a partir do zero aqui, digamos assim, começar as configurações que a gente vai fazer no tutorial. Então, link aí na descrição. E pra gente fazer esse tutorial aqui, a gente vai utilizar a React Native Reanimated, que é a biblioteca hoje mais famosa para a construção de animações no React Native. Eu sei que a galera teme um pouco, que ela tem realmente uma API, né? Ou seja, um jeito da gente construir ali um pouco complicado, mas a gente vai começar passo a passo aqui bem simples, né? Com umas animações simples, mas que são muito úteis já pra gente no dia a dia. Eu tenho certeza que você vai perder esse medo da React Native Reanimated. Eu sei que tem outras bibliotecas no mercado aí também para animação, como por exemplo é o caso da Mote, né? Que é uma biblioteca mais recente que surgiu e que também é super interessante. A gente não vai utilizar e não vai falar dela nesse tutorial especificamente. Estou planejando outros tutoriais aqui no canal pra gente falar dela, mas é importante a gente lembrar que a Mote, ela é feita, né, em cima da React Native Reanimated 2, que é a biblioteca que a gente vai utilizar aqui agora. Então é bastante interessante, mesmo que você utilize a Mote nos seus projetos, você conhecer um pouco da React Native Reanimated, a versão 2, que é a base dessa biblioteca, né? Então você aprendendo a React Native Reanimated, eu tenho certeza que depois a Mote ou qualquer outra biblioteca de animação vai ficar bem tranquila. E a primeira coisa que a gente precisa fazer, obviamente, é instalar a biblioteca, né? Então você pode vir aqui na documentação, tem aqui na parte de instalação, tutorial, passo a passo aqui, bem simples a instalação, principalmente se você estiver começando o projeto do zero. Mas nesse tutorial aqui, a gente está utilizando o Expo, né? Vocês podem reparar que eu não tenho as pastas aqui Android e iOS, né? O Expo, felizmente, tem suporte para a biblioteca React Native Reanimated, então a gente vai utilizar o Expo aqui, que eu acho, né, principalmente questão de estudo, é bem mais simples aí, até para vocês poderem pegar o código depois. Mas não muda em absolutamente nada a implementação, só vai mudar um passinho aqui na instalação, que é basicamente aqui, ao invés de a gente instalar com Yarn Edge, a gente vai dar um Expo install, e basicamente isso, tá bom? Então, vou fechar aqui o bundle, dei um stop aqui no bundle, vou dar um Expo install, React Native Reanimated. Instalou aqui a biblioteca, voltando aqui, ó, eu tenho que adicionar o plugin aqui no Babel, né, o plugin da React Native. Então, vou abrir aqui, né, o arquivo Babel config.js, vou colocar aqui o plugin, né? Então, lembrando
lembrando sempre, tá? Importante essa linha aqui de plugin, ela tem que estar em último aqui, tá? Se você tiver mais plugins, esse do React Native Reanimated tem que ser o último aqui. Fez isso, é basicamente essa configuração. E mais uma última atenção que você tem que ter, sempre que você fizer essa configuração, se você estiver rodando lá no CLI, né, no app tradicional, né, ele até coloca aqui a observação, você tem que restartar o bundle resetando o cache, né, porque senão você pode dar algum erro aqui, falhar na hora de você rodar com o React Native Reanimated. Como a gente está utilizando o Expo aqui, eu vou dar um Expo Start Task Clear, né, para ele limpar aqui o cache. Deixa eu fechar aqui, vou abrir novamente. Fechei aqui, vou clicar aqui no projeto. Repara que até demorou um pouco mais aqui, né? Porque o bundle a gente acabou limpando o cache. E tá aqui rodando o nosso app normalmente, né? E é basicamente isso, essa é a configuração que a gente tem que fazer do React Native Reanimated. Super simples. E a primeira animação que eu vou fazer aqui no nosso item, deixa eu vir aqui no meu render item, deixa eu aumentar um pouco aqui. A primeira animação que a gente vai fazer aqui no nosso item é o seguinte, né? Eu quero que cada vez que eu passo o card, né? Essa imagem aqui, ela desça aqui de cima, né? Como se estivesse descendo aqui o símbolo, né? Da linguagem encaixando aqui no meu card. A gente vai ver que vai ficar uma animação bem legal. E como é que eu faço isso com a React Native Reanimated, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é passar a utilizar os componentes da React Native Reanimated. Então, vou importar aqui, deixa eu botar o import, e como é o export default, eu posso colocar o nome que eu quiser, vou chamar de Reanimated, né? E vou exportar aqui da React Native Reanimated, beleza? E a React Native Reanimated, ela vem com vários componentes, né? Inclusive também um componente de imagem. Então, como a gente vai estar animando primeiramente a imagem aqui, né? Eu vou tirar esse image aqui, vou botar o Reanimated, colocar ponto .image e pronto. Agora eu tenho uma imagem aqui, né? Com capacidades de animação, né? Então, se eu vir aqui, opa, fechei aqui sem querer. Se eu vir aqui no meu app aqui, ó, tá funcionando normalmente. Obviamente não tem nenhuma animação, né? Porque eu não adicionei animação, mas agora tem capacidade de animação. E que capacidade de animação é essa desses componentes, né? Se a gente vir aqui na documentação da React Native Reanimated e vir aqui em Layout Animations, né? A gente consegue ver que a React Native Reanimated, ela já tem como se fosse algumas animações pré-setadas aqui, né? Animações que eles chamam, por exemplo, de animações de entrada e animações de saída. Ou seja, animações para quando meu componente estiver sendo montado na tela e quando ele estiver sendo desmontado. Então são alguns tipos de animações bastante comum que a gente costuma ver em aplicativos e que fica super simples da gente utilizar, né? Então se eu vim descendo aqui, ó, eu posso ver até aqui na lateral alguns tipos de animação, ó, fade, tem aqui, ó, descer mais um pouco aqui, ó, about. A gente pode descendo aqui e ver vários tipos dessa animação. A que a gente vai utilizar aqui para essa imagem, né, para fazer essa imagem descer, é uma animação de slide, né? Então sempre que a gente falar de deslocamento na tela, a gente vai falar dessas animações de slide aqui, beleza? Então simplesmente eu vou passar uma propriedade aqui, ó, se eu digitar já tá aparecendo aqui, ó, opa, entering, né? Ou seja, a propriedade aqui de entrada, a animação de entrada aqui da minha imagem, tá? E da onde eu vou importar essa animação? Mais uma vez, eu tenho aqui, ó, a documentação, vocês podem olhar a referência de todas as animações. Nessa de slide, eu tenho 4, né, animações, né? Basicamente é da onde eu quero, né, que esse meu componente que eu tô animando, no caso aqui a minha imagem, de onde ele vai se deslocar, né? Se ele vai se deslocar de cima, da direita, da esquerda ou de baixo. Nesse caso aqui eu quero que ele se desloque de cima, então eu vou colocar aqui slide in, né? Como é uma animação de entrada, é slide in, e como ele tá vindo de cima, eu vou colocar o up aqui, beleza? E da onde vem esse slide in up, né? Se eu colocar aqui, ó, pelo meu, graças ao VS Code, ele já importou aqui, né? Então tem que colocar aqui entre as chaves aqui, e eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó, se futuramente eu quiser importar aqui todas as animações, eu consigo importar aqui na minha React Native Reanimated, beleza? Então é a minha slide up aqui. Agora eu vou fazer o seguinte aqui, ó, vou recarregar aqui minha tela. Recarreguei, vocês viram aqui, ó, que o meu JavaScript desceu. Vou recarregar a tela aqui de novo, ó. E meu JavaScript desceu aqui novamente. Só que tem um pequeno problema, olha só. Eu tô passando aqui e minha imagem, ela não tá, né, descendo várias vezes, né? Tá vendo? Ó, ela não tá descendo, ó. Eu tô aqui, ela parou de descer. Ela só desceu o quê? Quando eu carreguei aqui a primeira vez. E por que isso tá acontecendo? Essa é uma parte muito interessante que às vezes a gente acaba se perdendo. O que que acontece? Pensa só no nome. Essa animação aqui que a gente tá fazendo, Slide Up, ela é uma animação de entrada. Ela vai ser chamada toda vez que o seu componente ele for montado. E o que que a gente tá fazendo aqui quando a gente clica em próximo item? A gente não tá desmontando o componente, né? O que que a gente tá fazendo, na verdade? A gente tá só atualizando uma propriedade dele, né? Então o React Native vai ver aqui que o meu index, né, ele vai mudar quando eu clicar no meu next item, ele vai vir aqui, vai mudar o meu item e vai atualizar a minha propriedade, mas o meu componente em si, de imagem, ele não foi desmontado, né? Então como é que eu faço para forçar esse componente a ele ser desmontado para ele poder ser montado de novo e a gente poder ver a animação a cada vez que eu clicar aqui no meu próximo item?
Basicamente, o que eu posso fazer aqui é forçar o meu componente a renderizar novamente, ou seja, a ser montado novamente toda vez que eu tiver uma modificação. E como é que eu posso fazer isso, né? O React Native, né, não só no React Native, mas o React, ele tem essa propriedade aqui, né, aqui, parece que tem a propriedade aqui ficou engraçado. O React Native e o React tem a propriedade aqui, que é uma propriedade de identificador único, né? A gente costuma utilizar aqui em listas, né? Principalmente para a gente ter performance ali e colocar um identificador único, mas a gente pode colocar em qualquer componente, não só em componente de lista. Então, se eu passar uma propriedade aqui, como por exemplo, o meu index, ou seja, uma propriedade que ela vai mudar toda vez que esse meu render item for chamado, né? Porque o meu index aqui ele tá sempre mudando. Então, isso vai forçar o meu componente a ser renderizado novamente. E agora, toda vez que eu clicar no próximo item, como o meu index está mudando, a minha key está mudando e meu componente ele vai ser montado novamente, ele é desmontado e ele é montado novamente. Então toda vez que eu clicar aqui no próximo item, ele vai ser montado novamente. Aqui eu só vou fazer uma leve modificação. Eu vou fazer o seguinte, ao invés de botar somente como index, eu vou botar aqui image, né, construindo uma string aqui, né? Eu vou botar image, traço e vou botar o index, tá? Por que eu tô fazendo isso? Porque depois a gente vai utilizar essa mesma técnica aqui de utilizar o index na chave do meu componente para poder animar também o meu card principal, que é esse card cinza, e o meu cardzinho aqui de text. Então eu vou salvar aqui. Salvei aqui, ó. E tá aqui a minha animação. E o meu slide in up, né? Ele vem com diversas propriedades, né? Diversas funcionalidades, assim, né? Ou seja, você tá vendo que aqui ele tá descendo aqui numa velocidade pré-determinada, né? A gente não fez nenhuma configuração, mas eu posso fazer essa modificação, né? Eu posso colocar aqui, ó, meu slide up, isso aqui em todas essas animações aqui, né? Eu tenho o que a gente chama de que são esses modificadores, né? Que a gente vai ver bastante deles aqui ao longo desse tutorial, né? Como por exemplo, duração, delay, a gente vai ver com calma, mas basicamente o que eu vou fazer aqui agora é mudar a minha duração. A duração default, se eu não me engano, são de 300 milissegundos, então eu vou colocar aqui de 500 milissegundos, ó, pra gente ver, ó, tá vendo? Já ficou um pouquinho, vou colocar aqui, ó, só uma duração um pouco maior pra gente ver aqui, ó, descendo bem devagar, tá vendo? Descendo bem devagar. Mas vou deixar 500 milissegundos aqui, é uma animação legal. Botei aqui, salvei, 500 milissegundos, tá uma animação legalzinha aqui, ó, tá vendo? E outra coisa que a gente pode fazer também, interessante, né, outro modificador que eu gosto de utilizar também, é esse Springify aqui, né? Se a gente colocar no tradutor, Spring basicamente quer dizer mola, né? Então a gente pode fazer aquele efeito de mola, né? Como alguma coisa tá caindo, que ela dá aquela rebatida. Então isso também é bastante interessante, né? Acho que deixa mais próximo, né, digamos assim, da realidade, como se tivesse alguma coisa caindo. Então eu vou botar esse ponto Springify aqui. E aqui, ó, tá vendo? Como se fosse dar essa batida aqui, ó. Deu essa batidinha aqui, ó. Eu acho bem legal essa animação aqui. Não sou nenhum design UI, mas acho legal e é maneiro aqui pra gente ver também, né, as possibilidades de animação que a gente tem. Então aqui a gente já fez a nossa primeira animação. E eu gosto bastante dessas animações aqui de entrada e saída, porque eu acho que ela dá uns efeitos bem legais pro nosso componente, enriquece aqui. E não são animações complicadas pra quem tá começando, né? Repara que a gente não teve que criar shared value, utilizar os hooks aqui da React Native Animate, e a gente consegue fazer umas animações bem legais somente com essas opções aqui de entrada e saída. E da mesma forma que eu faço essa animação aqui quando o meu item estiver entrando, eu posso fazer também uma animação para o meu item saindo, né? Então o que eu posso fazer? Uma combinação que eu gosto de fazer aqui, né? É fazer, por exemplo, como eu tenho o meu item aqui de entrada, né, descendo, né, vindo de cima, eu posso fazer na hora que ele sair, ele ir para baixo, né? Então é exatamente isso que a gente vai fazer na nossa animação de saída, né? Que a gente passa nessa própria exit aqui. Então eu vou importar aqui o meu slide in down. Slide in não, perdão, é slide out, né? Porque é uma animação de saída. Então vai ser slide out down. E eu posso colocar aqui também uma duração. Vou colocar uma duração também de 500 milissegundos. Vou botar aqui 500 milissegundos. Só pra gente ver aqui, dar uma olhada. Vamos ver como é que tá aqui a nossa animação. Eu vou clicar aqui em próximo item. E aqui, ó, tá vendo? Cliquei aqui, né? O anterior, repara que eu atualizei aqui, ó. Eu atualizei aqui o meu arquivo e o primeiro item aqui não foi, né? Por quê? Porque ele já tava renderizado na tela e a animação, né, de saída que tava salva ali, digamos, era a animação do código aqui anterior. Mas aí eu coloquei aqui no próximo, aqui, ó. Tá vendo, ó? Agora ele tá vindo aqui, ó, e tá caindo. Então, quando eu clico aqui, ó, o meu TS sobe, o JavaScript, agora vai vir aqui, ó, o meu Python, ele vai caindo aqui, passando de um para o outro. Outra propriedade bem legal que eu queria colocar aqui para vocês é que a gente pode fazer o seguinte, né? A gente pode colocar um delay na nossa animação, ou seja, para ela não começar inicialmente. E aqui
eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um delay nessa animação aqui de saída. E lembrando sempre, né, que eu tenho que colocar o meu delay antes da minha duração, né? Porque não faz sentido eu colocar a duração ali, ele executar a animação e depois eu colocar o delay. Então meu delay tem que sempre vir aqui antes. Então eu vou botar aqui o meu ponto delay. E aqui, ó, eu posso colocar um delay de, sei lá, vou colocar um delay de 500 milissegundos também, só para vocês verem aqui, beleza? Eu vou colocar o próximo aqui, não vai pegar porque tava referente ao código anterior. Vou colocar aqui agora, tá vendo, ó? Como eu coloquei um delay de 500 milissegundos, depois que o meu item, né, caiu aqui, ou seja, meu próximo item caiu aqui, meu item anterior, ele desceu. Então o que que tá acontecendo aqui? Como a minha animação de entrada, ó, eu vou até fazer o seguinte aqui, ó. Vou abrir, eu tô aqui no Java, tá vendo? Tô vendo, quer dizer, eu tô aqui no JavaScript. O próximo item aqui que vai entrar é o meu Python, beleza? Então quando eu clico aqui no meu próximo item, que esse componente aqui, o que que vai acontecer? Esse componente aqui, ele vai ser renderizado novamente. Então o item que tá na tela, que é o JavaScript, ele vai executar a minha animação de saída, certo? Sendo que a minha animação de saída, ela tá com delay de 500 milissegundos. Então ele vai demorar 500 milissegundos para executar essa animação. Sendo que eu já tenho o próximo elemento entrando na tela, que é o meu Python, que a gente acabou de ver. E o meu Python, ele não tem delay. Assim que eu bater ali para atualizar o meu index, ele já vai renderizar a minha imagem do Python, já vai fazer a animação do Python descendo. Então o que que tá acontecendo? Quando eu tô clicando no próximo item, ele tá fazendo a animação do Python, né, 500 milissegundos. Assim, quando bate os 500 milissegundos, ele termina a animação do Python e já começa a minha animação ali de saída, né, do meu JavaScript, porque é a atualização que tá no meu delay. Então eu vou clicar aqui em próximo item, bateu o Python, caiu o JavaScript, tá? E aqui eu posso brincar com esses valores aqui, ó. Por exemplo, eu vou diminuir esse valor aqui para dar um efeito bem interessante, ó. Se eu clicar aqui, ó, em próximo item, deixa eu clicar aqui agora, ó, tá vendo? Como o meu delay tá um pouco menor, né? O que que tá acontecendo aqui? Antes de eu terminar a minha animação de entrada aqui do próximo item, eu já tô começando a minha animação aqui do item, né, que tá saindo, ou seja, do item anterior. Então, mais uma vez, deixa eu colocar aqui no meu data, eu tô aqui, ó, eu tô no Swift. Então o próximo item que vai entrar aqui é o Python. Então o que que acontece? Eu tô atrasando um pouquinho a saída do Swift. Opa, deixa eu voltar aqui. Meu TypeScript, perdão. Então, enquanto o meu TypeScript, ele tá fazendo a animação aqui para entrar, o meu Swift aqui, ele tá segurando ali 150 milissegundos para começar a sair. Então eles vão meio que fazer ali ao mesmo tempo. Vou fazer o seguinte, eu vou gravar aqui para vocês, ó, tô gravando aqui. Vou clicar em próximo item, tá vendo o que que tá acontecendo aqui, ó? Como se eu estivesse batendo, né? O próximo item tá vindo, tá batendo, empurrando o de baixo. Então acho que é uma animação interessante aí, fica bem legal. Vou parar de gravar aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês. E aqui, ó, vou botar aqui a gravação que a gente acabou de fazer, só pra gente poder ver aqui, ó, em câmera lenta, isso aqui acontecendo, ó. Deixa eu botar aqui, ó, pra poder dar uma pausa. Aqui, ó, olha o que que tá acontecendo aqui, que interessante, ó. A minha animação do meu TypeScript, que é a próxima da fila que tá entrando, ela já começou. Mas o Swift, né, que ele tá saindo, ele ainda não começou. Ele vai demorar 150 milissegundos. Então aqui, ó, as duas meio que vão casar, tá vendo? Então, ó, começou, meu TypeScript veio aqui, ó, como se eu estivesse empurrando aqui, ó, meu Swift aqui, ó, e dá esse efeito aqui bem bacana. Então é uma animação, acho que bem legal aí pra gente utilizar em componentes de card, por exemplo. A gente consegue fazer umas combinações bem legais com essas animações de entrada e saída desses componentes, né, saindo fazendo slide pra cima e pra baixo, alguma coisa do tipo. E agora o que a gente vai fazer aqui é animar esse cardzinho cinza, né? Eu quero dar aquele efeito de carrossel, né? Ou seja, um card ele entrando aqui pela direita e saindo pela esquerda, né, pra dar esse efeito de continuidade e não só ter essa animação da imagem, tá? E a gente vai utilizar basicamente aqui o mesmo conceito, que são as animações de entrada e saída. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é substituir essa view aqui por uma view animada, né, com Reanimated. Então isso aqui vai ser um Reanimated View. A segunda coisa que a gente vai fazer aqui é colocar também aqui para ele poder ser modificado, né? Ou seja, toda vez que o meu index atualizar essa view aqui, ou seja, esse cardzinho cinza, ele ser renderizado novamente, né? Ou seja, ele vai ser desmontado, vai ser montado outro card. Então eu vou utilizar a mesma técnica que eu utilizei aqui, obviamente aqui eu vou dar um content, né? Ou seja, chamar por outro prefixo aqui, né? Para não ficar o mesmo da imagem. Coloquei aqui e vou começar pela minha animação de entrada, né? Então eu vou colocar a minha animação de entrada. Mais uma vez, a gente está fazendo uma animação de slide, né, de deslocamento, então vai ser slide, é uma animação de entrada, então vai ser in, e como eu quero que ele entre da direita, vai ser aqui o right, beleza? Então vai ser o slide in right. Salvei aqui, deixa eu centralizar, vou colocar aqui, ó, pra ver, ó, tá vendo que agora o meu card cinza, ele tá vindo aqui, ó, da direita? Vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um delay também nessa animação, mas vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma constante aqui,
com a duração, né? Porque a gente tá utilizando aqui 500 milissegundos padrão, para não ter que ficar reescrevendo isso o tempo todo. Então vou colocar aqui uma duração de 500 milissegundos também. Vou substituir aqui pelo meu duration. E aqui eu vou deixar 150 mesmo, beleza? Então tá vindo aqui, ó, tá vendo aqui o meu card aqui entrando na direita. O que eu tenho que fazer aqui agora? Repara aqui, olha só, isso aqui deu uma quebrada na minha animação da imagem, né? Eu vou até diminuir aqui, ó, fazer o seguinte aqui, ó. Vou deixar, não deixar 1000 milissegundos, pra gente ver aqui, ó. Isso deu uma quebrada aqui, ó, na minha animação da imagem, tá vendo? Tá estranha. Por quê? Porque essa minha imagem aqui, ela tá dentro do meu card aqui, que agora eu tô animando, né? Esse meu card aqui, ele tá demorando um pouco pra entrar, né? Mais precisamente agora 1 segundo aqui pra entrar. Então isso quebrou um pouco a nossa animação, mas a gente vai corrigir. Primeiro só vamos terminar, né, essa animação aqui de passada. Eu fiz a primeira etapa, que é quando ele tá entrando, e agora eu tenho que fazer a minha animação de saída. Então eu vou colocar aqui Exiting, tá? Mais uma vez, a animação de saída aqui, ó, Copilot até ajudou a gente, ó, como a gente tá fazendo aqui, ó, slide, vou botar aqui o alt, né, só que não é o down, né, ele tá vindo da direita, eu quero que ele saia pra esquerda, então vai ser o left aqui, slide out left, vou botar aqui o duration, eu vou botar aqui o mesmo duration aqui, beleza? Vamos colocar aqui o próximo item. Vamos ver aqui agora, ó. Agora ficou legal a nossa animação aqui, ó, que dá essa sensação de continuidade, né, de carrossel, a gente passando de um lado pro outro. E para corrigir a nossa animação de imagem aqui, que ficou um pouco quebrada, o que tá acontecendo, né? Na verdade, não é um bug aqui, não é nenhum bug de animação, nem nada disso. É porque, realmente, o nosso componente que tá cobrindo a imagem, que é esse cardzinho cinza, ele tá demorando um pouco para entrar. Então, se a gente quiser continuar com aquele efeito, né, da minha imagem descendo, a gente tem que colocar um delay na entrada dela. Para quê? Para quando a minha imagem for descer, o meu card ele já tá bonitinho ali na tela. Então poderia, por exemplo, vir aqui na minha animação de entrada da imagem e colocar um delay aqui da mesma duração. Deixa eu botar aqui da mesma duração da minha animação aqui de entrada do card. Opa, faltou o ponto aqui, deixa eu botar o ponto. Beleza, colocar aqui o próximo item. Aqui vai aqui. Agora sim, ó. O que tá acontecendo aqui agora, né? O meu card cinza, né? Ou seja, quando ele tá entrando aqui na tela, ele vai demorar 500 milissegundos aqui para entrar. Então, o que eu fiz? Eu coloquei um delay aqui na minha animação da imagem de 500 milissegundos. Por quê? Porque é o tempo que essa minha animação do meu cardzinho cinza vai demorar para completar. Bem parecido com a técnica que a gente fez, né? Quando tava saindo uma imagem e entrando na outra. Só que agora a gente tá meio que sincronizando o tempo desses dois componentes. Então, agora aqui, quando eu clico em próximo item, ele espera terminar aqui de renderizar o meu cardzinho cinza, né? Porque passou 500 milissegundos. Na verdade, ele não espera, tá? Eu tô forçando ele a esperar com esse delay, né? Então, depois de 500 milissegundos, o card já tá na posição e a gente começa a animação aqui da imagem. Eu posso até diminuir, né, essa duração aqui. Por exemplo, eu posso botar a metade do tempo. Vou botar aqui metade do tempo. Botar aqui o próximo, esse você não vai ver. Agora esse aqui, ó, que aí dá meio que tempo ali, né, de o card ele começar a aparecer aparecer na tela, né, ser renderizado, ele entrar na tela e eu começar a minha animação ali antes dele completar, né, ou seja, antes dele ficar certinho ali na posição. Então eu consigo um efeito aqui bem legal. Vou fazer o seguinte aqui, ó, vou aumentar aqui o delay aqui, ó, vou botar 2 segundos, tá, o meu padrão aqui, só pra gente ver aqui, ó, com bastante calma. Essa aqui não valeu porque foi do anterior. Vamos colocar aqui, ó, tá vendo, ó, com bastante calma aqui, ó. Descendo aqui, ó, tá vendo? Bem legal aqui agora. A gente conseguiu um encaixe bem bacana, né? Ou seja, enquanto o meu card, né, ele tá entrando, né, ele tá fazendo o meu slide lateral, eu tenho a minha imagem descendo, beleza? Eu vou fazer o seguinte, tá? Agora que esse meu card aqui tá fazendo um slide lateral, eu, né, visualmente vi aqui que não faz tanto mais sentido essa minha animação de saída aqui da imagem, tá vendo? A minha animação de saída aqui não ficou muito legal, então eu vou tirar a minha animação de saída aqui da imagem, vou tirar essa animação aqui de saída da imagem, essa aqui não vai valer, tá? Agora essa aqui, ó. E agora acho que ficou bem legal aqui a minha animação. Deixa eu voltar aqui, ó, para um tempo normal, né? Eu vou botar aqui o tempo, digamos assim, que a gente colocaria realmente do app ali em produção. 500 milissegundos. Aqui, essa aqui realmente não vai valer. Agora valendo essa aqui, ó. E aqui, ó, tá bem legal agora aqui o nosso card passando e nossa imagem ali descendo e se encaixando juntamente com o slide do card. E só para finalizar e a gente ver também aqui mais uma animação diferente, eu vou utilizar agora aqui o Fade, né? Essa animação aqui onde o item ele vai meio que sumindo e aparecendo na tela para o nosso texto aqui, né? O nosso título da linguagem, para a gente poder fazer uma combinação bem interessante aqui, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui, ó, no meu text, primeira coisa que eu faço, né? Eu vou trocar aqui o meu text tradicional pelo um texto animado, né? Utilizando o Reanimated Text. Vou mudar aqui, ó, a minha aqui também.
botar aqui. Chamar de text, traço. Vou colocar aqui o index para ele poder mudar toda vez que o index mudar. E eu tenho que colocar, esqueci de colocar aqui no final também. Vou colocar aqui o meu texto no final. Beleza. Meu texto animado, não estou colocando nenhuma animação. E agora vou adicionar aqui a minha animação de entrada, tá? Vou colocar uma animação de fade. Lembrando que a animação de entrada vai ser sempre com in, né? Então vai ser fade in. Nesse caso aqui eu vou colocar um fade in down, só pra gente ver como é que vai ficar aqui. Vou deixar a duração padrão aqui só pra gente ver. Vou colocar aqui, essa aqui não vai valer, vamos ver essa aqui. Ainda não tá aparecendo, deixa eu colocar um delay aqui maior para ver se a gente vai conseguir ver. Vou colocar um delay aqui, botar o delay aqui da duração. Fazer o seguinte, vou aumentar a minha duração aqui para 2 segundos, para... Aqui, ó, agora a gente conseguiu ver. Deixa eu voltar para cá, ó, tá vendo aqui, ó? Deixa eu botar aqui de novo aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Apareceu bem, foi clareando, bem devagarzinho aqui. O que eu posso fazer, né? Passar por essa animação de fade aparecer mais. Mais uma vez, o mesmo problema que a gente teve na imagem, né? Porque esse texto, ele também tá dentro dessa minha animação do container aqui desse cinza. Então eu posso adicionar o mesmo delay que eu coloquei aqui na imagem. Então eu vou adicionar um delay aqui também, né? Com a metade da duração padrão, que nesse caso aqui vai ser 1 segundo, né? Porque a gente tá com 2 segundos aqui da animação. Então vou botar aqui dividido por 2. Esse aqui não vai valer, porque é o primeiro item. Ah, aqui, ó, apareceu aqui já, ó, tá vendo? Ó? Cliquei aqui no próximo, ó, tá vendo? Ó, fade in aqui, ó, tá vendo? Ó? E agora o meu texto aqui, ó, né, ele tá fazendo esse efeito. Se eu quisesse colocar, por exemplo, o efeito, deixa eu ver aqui, ó, fade in up. Como se ele estivesse vindo de cima. Deixa eu colocar aqui pra ver se fica legal. Aqui a parede ficou legal também. Vou deixar esse fade in up mesmo aqui, ó, como se ele estivesse descendo quase que junto ali, né, na mesma direção da imagem. Eu posso colocar também uma animação de saída. Vou adicionar uma animação de saída aqui também só pra gente fazer o contraste aqui. Nesse caso aqui vai ser um fade out down. Aqui, ó, o Copilot aqui ajudou. Nessa aqui ele acertou. Fade out down, né? Ou seja, saindo pra baixo, né? Porque ele tá entrando de cima. Vamos colocar aqui pra ver como é que fica. Esse aqui não vai, esse aqui é o próximo aqui, ó, tá vendo aqui, ó, viu, ó, repara aqui no nome da linguagem, que ele vai descendo aqui junto com o card, né, porque o card ele tá vindo aqui pra lateral, então o texto ele vai acompanhar o card ali, e ele vai sumindo aos poucos. Então vou colocar aqui próximo aqui, ó. E aqui, ó, tá vendo? E vai aparecendo, né, sumindo e aparecendo a nova aqui. Vou voltar aqui pro nosso delay tradicional aqui, né, de produção, para não ficar muito lento pro usuário. Vou colocar aqui, essa aqui não vai valer, agora sim. Vindo aqui, ó, e agora tá aqui, ó, achei bem legal a animação, né, a gente tem 3 animações, a gente tem o nosso card, o nosso container ali, nesse efeito de carrossel. A gente tem a nossa imagem, fazendo esse slide, né, de cima para baixo, com esse efeito de spring, né, esse efeito de mola, para dar essa sensação de que realmente tá caindo. A gente tem o nome aparecendo ali e sumindo, né, com essa animação do fade, e só com essas animações aqui, ó, de entrada e saída, com esses slide, com o fade, tem diversas outras aqui que a gente pode experimentar, about, tem um monte aqui, zoom, que a gente pode experimentar. A gente consegue fazer umas animações bem legais, seja para card ou para qualquer outro tipo de componente, pra gente já dar uma dinâmica um pouco diferente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa foi a primeira aula de animação aqui no canal. Eu decidi começar com essas animações de entrada e saída aqui, porque eu acho que elas são bem mais simples de entender, né? Ela tem o que a gente chama de API declarativa, né? Que é bem perto do que a gente está acostumado a fazer com os nossos componentes no React, que é basicamente passar propriedades, né? E futuramente virão mais vídeos onde a gente vai explorar mais a API aqui do React Native Reanimate, utilizando, né, alguns conceitos um pouco mais avançados, e também a gente vai utilizar o Mote em alguns vídeos, fazer algumas comparações bem legais. Acho que o assunto de animação é bem interessante no React Native e é algo que a gente tem que usar também com moderação, tá? Não adianta a gente também sair tacando um monte de animações aqui no nosso aplicativo, porque às vezes a gente pode acabar mais atrapalhando do que ajudando o nosso usuário. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Então deixa aí nos comentários se você curtiu essas animações aqui ou se você acha que tá muito feio, se você conseguiu absorver um conteúdo. Não se esquece de curtir o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, isso ajuda demais a gente aqui também. Espero vocês na semana que vem com mais um vídeo. E é isso, valeu, até a próxima!